Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, Vale e OGX. Após o pregão desta sexta-feira, de 19 de julho, o Bovespa terminou o pregão com queda de 0,54%, ainda nada de intensificar o movimento de correção, começando, vamos dizer assim, a correção de forma um pouco mais lateral. A perda da mínima do pregão de hoje até reforçaria aqui uma sinalização um pouco maior de baixa no intraday e, consequentemente, traria uma perspectiva, confirmaria um pouco mais essa perspectiva de ter uma correção, seja no tempo ou no preço, aqui um pouco mais no preço do índice Bovespa. A semana acabou com alta de 4,1%, trazendo ainda uma chance um pouco maior desse movimento iniciado aqui no gráfico semanal, depois de quebrar essa sequência de máximas descendentes, desse movimento persistir, ou seja, traduzindo aqui um movimento de alta no gráfico semanal, não que viria aqui direto para cima, mas para mim seria algo contrário, cairia aqui de maneira um pouco mais fraca e depois apresentaria um movimento de alta. Então, por enquanto, essa seria a minha perspectiva, e é uma perspectiva menos otimista, seria ver o Ibov voltando para os 45 mil pontos, ficando travado aqui entre 48 e 45 mil pontos, fazendo uma correção lateral desse movimento de baixa do gráfico semanal. A PETR4 no pregão de hoje apresentou queda em uma formação de topo, a queda foi de 1,37%, mas na semana ainda terminou em alta de 2,92%, é outra que vai fazendo uma correção, está numa tendência de baixa de médio prazo, fazendo uma correção desse último movimento de baixa do gráfico semanal. Essa correção aqui apresentando até nesse momento um pouco mais de força pelo gráfico diário, por mais que tenha apresentado um sinal de baixa. Por enquanto, o nível de suporte desse ativo R$ 15,79, que é o gap. Tem um gap aqui, depois tem um suporte em 15,35, mais abaixo os R$ 15. Da mesma perspectiva em cima do Ibovespa, acredito que essa correção ainda pode persistir, ou um movimento aqui um pouco para cima, ou até mesmo lateral, o que não seria algo tão interessante para mim trabalhar na ponta vendedora agora, de swing trade, enfim, de um prazo de uma semana de operação em cima da Petro. Então a minha perspectiva é que esse movimento não seja tão forte para baixo e que a ação consiga gerar aí uma nova sinalização de subida. Olhando para Vale 5, Vale 5 terminou o pregão em queda de 1,03%, apresentando ali um ganho de força na última hora de pregão. A movimentação para baixo, a gente pode perceber que os ativos não estão tendo, não vai mantendo aquele padrão que vinha quando tinha uma subida e começava a cair de maneira muito forte, o que mostra essa mudança de tendência. A Vale está com a tendência indefinida no curto prazo, aqui pelo gráfico diário, suporte imediato 27,60 e mais abaixo a região ali dos R$ 27,38, que é um gap aqui no G60, R$ 27,38. Então essa região seria um ponto que ela pode ainda estender esse movimento dela de baixa. Para mim é um movimento ainda muito curto para se pensar em uma compra de um fundo ascendente. Se ela começar a subir na próxima semana, logo na segunda-feira, eu descartaria a chance de entrada em cima da Vale, pensando em algo de swing trade em um fundo ascendente, tentando pegar um pedaço desse movimento também de repique de uma tendência de baixa de médio prazo, uma correção desse último movimento de queda no gráfico semanal. Lembrando aqui, a semana da Vale foi de alta de 3,22%, proporcionando aqui um fundo descendente. E por último, o OGXP3, que terminou o dia no 0 a 0, ali nos 50 centavos, lateralizado, enquanto não sair dessa região aqui, ou seja, rompendo 53 centavos ou rompendo para baixo essa região de 49, 48 centavos, não vejo muita alternativa operacional em cima desse papel. A semana da OGX quebrou um pouco a semana de queda, terminou em alta de 16,28%, mas nada muito significativo para cima ainda no curto prazo ou mesmo médio prazo, que continua sendo de baixa. Um grande abraço, um excelente final de semana e obrigado pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Até a nossa próxima videoanálise.